Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Estamos então iniciando o oitavo tópico. Esse oitavo tópico nós vamos abordar as leis de proteção aos dados pessoais. Dentro dessas duas principais leis no escopo do nosso curso, a gente vai ver aí então a GDPR, a lei europeia, da Comunidade Europeia, e a mais recente e extremamente importante, tanto que por isso foi adicionada ao nosso curso, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. Ok? Então, iniciando aí, a gente parte então para a GDPR 8.1, primeira videoaula do nosso tópico Leis de Proteção aos Dados Pessoais. GDPR, naturalmente, vem do acrônimo europeu GDPR, né? Para a gente, GDPR, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, ou RGPD. Seria aí, então, a atual e mais importante, um marco mundial, uma lei internacional, mas feita exclusivamente para atender à comunidade, ao cidadão, à privacidade do povo europeu, embora extensível para o resto do mundo com relação aos seus efeitos, né? Então a gente tem aí no desenho então, os principais marcos com relação à privacidade, as leis ou os marcos de privacidade da Europa. Começa aí em 1950 a preocupação a partir da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos. Em seguida, já 31 anos depois, a convenção conhecida como Tratado de Estrasburgo, houve uma convenção para proteção no tratamento automatizado de dados de caráter pessoal, e aí se costurava uma legislação voltada para a privacidade do cidadão. Até que em 1992, se aproximando aí da primeira grande diretiva, 1992, o Tratado de Maastricht, que trazia então o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Até que finalmente um grande documento lançado na Europa, 1995, a Diretiva 95/46, que tratava especificamente da privacidade e que ficou em vigor até a publicação da GDPR ou da GDPR em 2016. Antes disso, alguns outros marcos ainda aí, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Diretiva 2002/58, que discorria sobre a privacidade e comunicações eletrônicas, ficou também conhecida como a Lei dos Cookies, e que tudo isso foi o arcabouço jurídico para finalmente desaguar aí na principal lei de privacidade europeia, a GDPR ou GDPR, em 2016. Falando um pouquinho antes da GDPR, especificamente, o que foi essa Diretiva 95/46 de 1995. Diretiva de Proteção de Dados da União Europeia, que, como diz aí no slide, regula o processamento de dados pessoais e a livre circulação dentro da União Europeia. Essa diretiva, então, já teve um caráter, uma amplitude, tanto de ação como de exemplo mundial, trazendo para a comunidade europeia a preocupação governamental, a partir da sua legislação principal na área, com relação à privacidade do usuário. Se podemos apresentar que seria um limitador, uma limitação dessa diretiva, era com relação à amplitude. Embora previsse a extraterritorialidade implícita, né? Ou seja, essa diretiva valia para o cidadão europeu e também já alertava fora dos muros da União Europeia, das divisas da União Europeia, que o cidadão europeu estava protegido, e além dos vários tratados que a Europa já era signatária com relação à privacidade de dados, faltava ainda uma determinação explícita, inclusive na forma de sanções rígidas, para quem não cumprisse o mínimo de controle e de respeito à privacidade do cidadão europeu fora da União Europeia. Enfim, aí estão os principais princípios, existia muito mais naturalmente, que não é o foco de nossa videoaula, os principais princípios dessa diretiva de 95 da União Europeia. O princípio da finalidade, estabelecendo limitações de abrangência da própria lei, mas principalmente
nesses princípios até onde ia o limite das empresas privadas e públicas com relação à coleta, manipulação de dados privados do cidadão europeu, os princípios relativos à qualidade dos dados, os princípios relativos à legitimidade do processamento de dados, de quem fosse manipular esses dados, as regras de tratamento de dados dentro dos sistemas que armazenassem ou que compartilhassem informações pessoais de usuários, as garantias do titular, ou seja, o sujeito dono dos dados, quais as garantias que ele teria, por exemplo, o direito a ser informado se estavam fazendo coleta de dados e para que ele ia ser utilizado, o direito de acesso e de correção para atualizar seus dados e saber que seus dados estavam armazenados em algum sistema computacional e o direito da objeção, ou seja, o direito de pedir, de solicitar e ser atendido que seu dado não estivesse mais armazenado em um determinado local. E por fim, a segurança, código de conduta e responsável, que ele chamava nesse momento uma autoridade supervisora. Então, recomendava-se que as instituições tivessem profissionais capacitados para tratar os dados dos cidadãos. Essa recomendação que veio a descambar aí na obrigatoriedade do que nós vamos chamar de DPO, o DPO. Seria aí o responsável hoje na legislação europeia, que nós vamos ver na próxima videoaula também na brasileira, sobre a manutenção do gerenciamento de informações pessoais de dados em sistemas computacionais. Seguindo, então, a gente vai para, finalmente, a GDPR. Como a gente viu aí, o acrônimo General Data Protection Regulation, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vê aí, então, em linhas gerais, qual é a definição da GDPR. Acompanha. Regulamento do Direito Europeu sobre privacidade e proteção de dados pessoais, aplicável a todos os indivíduos e instituições na União Europeia, além de atingir também, vê só, dados pessoais armazenados e ou transmitidos fora da União Europeia. Pois bem, esse aí é o grande diferencial. Não bastava ou não basta a partir de então estar dentro dos países da União Europeia para ser afetado pela GDPR. Qualquer informação relacionada a cidadãos europeus fora, mesmo fora da União Europeia, também estaria subordinada às regras, às leis, às regras determinadas na lei GDPR. Foi aprovado então pelo Conselho Europeu em abril de 2016 e entrou em execução em 25 de maio de 2018, substituindo a diretiva que a gente citou anteriormente. E aí então nasce a GDPR, aquele estardalhaço mundial, será que vai valer a pena? Será que não vai? Será que vai ser cumprida? Será que não vai? O fato é que sim, tornou-se uma grande legislação, espelho de corretude com relação à responsabilidade do Estado em administrar ou limitar o acesso à privacidade dos seus cidadãos. Dois conceitos importantes aí com relação a dados pessoais dentro da GDPR, o PII, seriam as informações a partir das quais é possível identificar uma determinada pessoa, seriam as informações de identificação pessoal, por exemplo, documentos pessoais, localização, local de trabalho, tudo que possa ser utilizado para identificar uma pessoa a partir dos seus dados. E também um conceito mais profundo de dados, chamados de dados sensíveis do usuário. São as informações pessoais que não deveriam sequer estar na rede, na maioria das vezes, ou ainda se estivessem, deveriam estar muito bem protegidas, por exemplo, informações médicas, informações eleitorais, informações religiosas, informações privadas de orientação sexual, os dados biométricos, sim, digitais, reconhecimentos quaisquer que sejam por sistemas biométricos, se forem utilizados por algum sistema, devem ter a anuência do cidadão, do usuário e também a sua autorização e toda a informação de como isso é guardado, armazenado, já que é uma informação sensível, PII e SPI. Enfim, juntando então essas informações de identificação geral e as informações sensíveis, nesse escopo nós teríamos tudo relacionado ao cidadão que estivesse em sistemas computacionais. Nome, RG, dados médicos, biométricos, tudo isso deve, a partir da GDPR, estar garantidamente protegido. Alguns princípios ou os princípios fundamentais da GDPR, legalidade e transparência. A instituição pode coletar dados, mas com responsabilidade e transparência.
se faz, como faz, alertar o usuário e pedir sua autorização e como estariam disponíveis tanto para ele como para outras instituições, o propósito e os meios de coleta, informar explicitamente qual o objetivo dos dados coletados ou armazenados e como isso vai ser feito, a limitação de coleta, ou seja, uma minimização de dados a serem utilizados. A empresa, a instituição só deve coletar os dados essenciais e esses essenciais, inclusive, informados ao usuário. Não tem necessidade de pegar uma série de informações, principalmente sensíveis do usuário, sem necessidade explícita, exatidão dos dados. E aí a gente já falou agora há pouco, mas reforçando, o cidadão deve ter a possibilidade de atualizar, né, isso voluntariamente, suas informações estiverem contidas nesses bancos de informações de sistemas nessas instituições, limitação de armazenamento e segurança naturalmente. E aí então esse novo profissional que surge, falávamos agora há pouco, DPO, seria aí o gerente, o chefe de proteção de dados. É um novo e obrigatório funcionário profissional em cada instituição que se preste ou que queira armazenar informações em seus sistemas. Seria então um chefe de privacidade responsável por, veja aí no slide, garantir a aplicação e o monitoramento das leis que protegem os dados pessoais dos indivíduos. Então, aquela recomendação que vinha da diretiva anterior de ter uma pessoa encarregada de gerenciar a manipulação e segurança dos dados de usuários em seus sistemas passou agora a ser uma obrigação, mesmo que essa obrigação não exigisse que fosse uma pessoa que tratasse exclusivamente disso. Agora a recomendação é que exista um profissional dedicado exclusivamente a isso. Mas, se não for possível, que exista alguém dentro da instituição que seja nomeado como DPO. Não pode ser mais agora uma questão opcional. A designação e as tarefas desse DPO estão descritas nos artigos 37, 38 e 39 da GDPR. Beleza, para finalizar aí, uma coisa importante ou um resumo do que um cliente deve poder saber dentro do contexto da GDPR. Que dados são coletados nos sistemas e aplicativos, quais desses dados são armazenados, como são armazenados e onde são armazenados, o que será, o que pode ser feito com os dados, a manipulação, a guarda e eventualmente o compartilhamento, quais os direitos e permissões de acesso para esses dados serem alterados ou eventualmente até excluídos, quem é o DPO da instituição, quem vai responder diretamente pela guarda de meus dados e se esses dados forem vazados, qual é o plano de contingência da instituição. Isso é obrigatório, tanto que exista como que seja fornecido ao usuário. E deixamos aí para o final, mas não poderíamos deixar de falar sobre a multa por descumprimento. Nós já vimos aí nas aulas anteriores que as leis, no geral, só são cumpridas efetivamente quando existe alguma sanção pelo descumprimento dessas leis. Pois bem, descumpriu a GDPR, você tem aí previsto até 4% do faturamento anual da empresa como multa, isso podendo ir até 20 milhões de euros. Por instituição. Então, veja que é muito pesada. E aí a gente coloca para vocês um site nos slides. Esse site nós vimos na gravação dessa videoaula, estava disponível, espero que continue, para que ele não fique desatualizado. Enfim, esse site disponibiliza de forma atualizada quanto de multa já foi, se não paga, mas pelo menos determinado em função da GDPR. Olha só como está alto hoje, estamos aí em novembro de 2020. 448 entidades multadas até o momento, totalizando em multas mais de 259 milhões de euros. Aí está o site das estatísticas para quem quiser verificar isso com mais detalhes de forma atualizada, para mostrar que a GDPR está sim valendo e as multas são muito pesadas, forçando, mesmo que não quisessem, forçando as empresas a se adequarem o mais rápido possível, sob pena até de deixarem de existir em função do peso dessas multas por não cumprimento. Beleza, pessoal? Então essa aí a nossa primeira videoaula do tópico 8, Leis de Proteção aos Dados Pessoais. Falamos aqui sobre a GDPR, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados vigentes
na União Europeia. Valeu, pessoal, e até a próxima.